A paz e a graça do Senhor. Amém. Amém. Olha que beleza. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, verso 12. Hoje eu vou ler só o verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Pai do céu, nós clamamos a tua graça sobre nós. Clamamos o entendimento do teu Espírito. Pedimos, Senhor, graça do alto para entender a tua palavra. Oramos a ti, Pai justo, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus nos ensina numa parábola uma verdade absolutamente maravilhosa. Ele disse que um servo devia uma quantia enorme ao seu senhor. Uma dívida que jamais ele conseguiria pagar. Diante da impossibilidade de quitar essa dívida, o servo foi diante do seu senhor e suplicou por misericórdia. E o texto e o ensino de Jesus diz que aquele senhor teve compaixão e perdoou a dívida por completo. No entanto, logo depois, esse mesmo servo, tendo recebido um maravilhoso perdão do seu senhor, ele encontra um outro servo, um outro amigo, uma outra pessoa que devia a ele. E Jesus ensina que ele se mostrou implacável contra essa pessoa. Ele devia o dinheiro de um ano inteiro e o seu senhor te perdoou. Esse homem devia alguns centavos, algo muito pequeno. E o texto diz que ele extorquiu e exigiu o pagamento da sua dívida. Jesus nos ensina que o Senhor daquele homem, chamado credor incompassivo, ao saber dessa atitude, chamou o seu servo de volta. Repreendeu o seu servo com bastante veemência. E ficou extremamente chateado por ele não ter demonstrado a mesma misericórdia que havia recebido. E como consequência disso, ele revogou o perdão da sua dívida original e entregou-o aos seus servos e torturadores para que ele recebesse o castigo devido até que pagasse toda a quantia. Essa parábola destaca duas coisas extremamente importantes no ensino de Cristo: perdão e compaixão. Duas verdades que nós assimilamos da pessoa de Deus. O Senhor aqui é o Cristo, é Deus, o nosso Pai. O credor incompassivo somos nós, que recebemos perdão de tudo que Deus derramara sobre nós com sua graça e com a sua misericórdia. Assim como nós recebemos graça e perdão de Deus, nós devemos, como imagem e semelhança, derramar e estender graça e perdão sobre todas as outras pessoas. Isso é um ensino importantíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Jesus perdoou, assim como Deus perdoou o nosso erro, assim como Deus teve misericórdia de nós, nós precisamos ter a mesma misericórdia nas nossas relações interpessoais. É isso que Jesus está ensinando, é isso que Jesus queria que os seus discípulos aprendessem. Dentro da história cristã, da tradição cristã, o perdão é um conceito fundamental no ensino de Cristo. E por isso nós precisamos introjetá-lo, precisamos aprendê-lo, precisamos ter em nós esse entendimento. Que perdoar faz parte da natureza divina e nós, como filhos de Deus, precisamos aprender a perdoar uns aos outros. Quando olhamos o ensinamento do Senhor, nós percebemos que o Senhor Jesus nos ensinou que o perdão é uma expressão do amor de Deus. Se você quer ver o amor de Deus nos atos de uma pessoa, perdão e misericórdia são marcas
absolutamente indeléveis da pessoa de Deus. O próprio Jesus, no texto que nós estamos estudando, nos versos 14 e 15, ele deixa claro essa verdade. Ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós mesmos, a vós, outros. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Deus coloca um condicionante nos nossos atos. Aquilo que recebemos dele, devemos derramar sobre os outros. Eu devo amar Deus e amar o próximo. E se Deus me perdoa de todos os meus pecados, das minhas falhas, da minha dívida impagável, eu preciso ter o mesmo ato sobre o outro. Eu preciso derramar a misericórdia. Eu preciso que esse perdão recebido de Deus reflita sobre o outro da mesma forma como Deus me ensinou. Jesus, irmãos, ensinou isso repetidamente. É comum e corriqueiro ver em vários textos Jesus enfatizando o perdão. Por exemplo, ele ensina que o perdão também é um princípio fundamental no reino de Deus. Está na linguagem de Jesus. Ele nos ensina que eu não devo perdoar somente uma vez, nem 7 vezes. Ele ensinou aos seus discípulos, quando perguntado quantas vezes devia perdoar, ele diz: perdoa 70 vezes 7. Ele diz assim: não ponha limite no seu perdão. Entenda que você tem que perdoar todas as vezes. O seu perdão precisa ser abundante e sem limite. E é algo que nós não entendemos. Se Deus agisse conosco da forma que nós agimos com os outros, nós estaríamos completamente perdidos. A misericórdia de Deus é extremamente maior. E dentro do reino dos céus, o perdão tem essa marca. Se alguém me fere e me bate no rosto, eu preciso aprender a dar a outra face. Eu preciso aprender a amar de forma incondicional, porque é exatamente como Deus me ama. No ensino de Jesus, também mostra que o perdão é o caminho da paz e da reconciliação. Não há paz e reconciliação sem perdão, irmãos. Aqui no texto de Mateus, no capítulo 5, versos 23 e 24, Jesus diz que se eu for colocar a minha oferta no altar e eu me lembrar que alguém tem alguma coisa contra mim, eu preciso deixar a minha adoração de lado. Eu preciso deixar a minha adoração próxima ao altar e resolver o meu problema com essa pessoa para que eu possa adorar e colocar minha oferta na presença do Senhor. Isso mostra, principalmente de uma forma muito clara, que primeiro eu preciso buscar reconciliação com o outro, que eu preciso resolver os meus conflitos, liberar perdão para depois ter comunhão com Deus. Não há como eu ter relacionamento com um Deus que perdoa pecados, com um Deus que perdoa o erro, com um Deus que perdoa a falha, sendo uma pessoa que julga e que não aceita o erro dos outros. Jesus morre de braços abertos por cada um de nós. Jesus perdoou os seus pecados, as suas falhas. Ele fez com que você tivesse comunhão com Deus. E você precisa também, refletindo esse amor, essa entrega e essa verdade, ter comunhão com o próximo. Jesus mostra no seu ensino, irmãos, que o perdão está ligado à humildade e à misericórdia. Quando ele aponta o Pai como modelo de amor e de misericórdia, ele está dizendo: olha, sejam imitadores do Pai como eu sou. Em Lucas 6,36, Jesus diz: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Derrame misericórdia sobre os outros. Quando alguém me pergunta, eu já falei isso com Lara várias vezes. Para mim, a maior marca de espiritualidade é a misericórdia.
Você quer ver um homem espiritual? Ele é misericordioso. Ele é perdoador. Ele não carrega em si ira, falta de perdão. Ele não carrega sobre si mágoa de ninguém. Ele aprende até com aquele que o incita à ira. Ele aprende com aquele que o magoa. Ele aprende com aquele que tenta destruí-lo. Mas para isso, requer humildade para reconhecer as próprias falhas, os próprios erros, a sua própria incapacidade de ser perfeito. Olhar para Deus que é perfeito e perdoa deve me fazer entender profundamente que eu também preciso aprender a perdoar. Que a misericórdia precisa fazer parte da minha vida. Que eu preciso jogar fora a falta de perdão. Jesus ensina, irmãos, que o perdão nos liberta do ressentimento e do ódio. Quando somos feridos por alguém, e tenha certeza que palavras são muito mais cortantes do que atos, há palavras que nos destroem e que ficam marcadas em nós por toda a vida. Há pessoas que não conseguem mais viver um relacionamento puro, nem amoroso, conjugal, e nem relação de amizade, porque foram feridas por alguém. E o ressentimento e a falta de perdão faz com que eles não consigam mais viver a vida de forma plena. Elas são escravas da falta do perdão. Elas são escravas e sentem no seu próprio coração um ódio, e uma mágoa e um ressentimento que não permite que eles continuem a própria vida deles. Eu preciso entender isso. Nessa parábola do credor incompassivo, Jesus diz assim: assim vos fará também o Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um o seu irmão as vossas ofensas, as suas ofensas. Jesus diz assim: se você não perdoar aos devedores, você vai ser lançado ao sofrimento, até pagar a dívida, mas a dívida é impagável. Portanto, eu vou sofrer eternamente. Deus mostra que o primeiro escrutínio do meu julgamento sou eu mesmo que faço. Sou eu mesmo que libero ou não o perdão. Sou eu que carrego em mim essas marcas, ou eu simplesmente perdoo e jogo fora. Entrego o perdão àquele que precisa. Há uma ilustração que eu gosto muito. Há escritores, principalmente na literatura, que eles falam que o ódio é mais forte do que o amor. Porque no amor eu ainda consigo esquecer uma hora ou outra daquele sentimento. Mas o ódio não. O ódio e a falta de perdão é como se eu dormisse todos os dias com aquela pessoa que eu odeio. É como se eu andasse com ela todos os dias de mão dada, porque eu não consigo esquecê-la. Ela marca tão profundamente a minha vida que simplesmente a minha vida se divide entre o momento em que eu fui ferido e a minha vida seguinte. Então eu preciso entender que todo esse ressentimento só traz para a minha vida sofrimento. Jesus é o exemplo perfeito. Porque quando ele é pisado, vilipendiado, cuspido, humilhado, bateram nele, prenderam-o na cruz, a sua resposta é: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus nos ensina o caminho, irmãos, da misericórdia. De amar primeiro. De amar até aquele que me faz sofrer. Percebam que Estevão, que é colocado como um homem espiritual no livro de Atos, ele, quando ele morre apedrejado por causa da sua fé, a resposta dele é idêntica à de Jesus. Ele diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. O olhar de Jesus e o olhar de Estevão
é o olhar de quem vê além das pessoas. Aquele sofrimento que ele está passando não é carne ou sangue, não é aquela própria pessoa que me fere, mas são potestades, são poderes, é a queda. São demônios, em alguns, que me ferem, que me perseguem. E que eu preciso perdoar as pessoas, amá-las, apesar de seus erros. Essa verdade, irmãos, ela ficou entranhada no ensino da igreja. Quando estudamos os pais da igreja, por exemplo, Clemente de Alexandria, que foi um dos primeiros teólogos cristãos, ele nasceu no ano 150 depois de Cristo, ele enfatiza que o perdão é justamente um estado de pureza espiritual, de crescimento espiritual. Clemente de Alexandria diz que o perdão é melhor do que a vingança, pois o perdão é a marca de um homem superior. Superior aqui para nós tem uma ideia de arrogância, né? Mas superior na época tinha um sentido de uma pessoa espiritual, de uma pessoa melhorada, de uma pessoa que cresceu. De outra forma, uma pessoa que se parece com Cristo. É melhor do que se vingar, é você perdoar. Liberar perdão, irmãos, é uma questão de grandeza, porque Deus é grande, santo, justo e imenso, e foi extremamente afrontado pelo nosso pecado, e Ele nos perdoa e nos ama. Ele morre por nós. Gregório de Nissa, um outro teólogo, um dos grandes teólogos da igreja, que nasceu em 335, pegando o ensino de Cristo, ele mostra que perdoar é imitar a própria natureza divina. Ele diz assim: a natureza divina é a fonte de amor e de benevolência. Ela é paciente e não guarda rancor. Ela é completamente livre de ressentimentos e perdoa com prontidão. Olha que coisa linda. Ele está descrevendo Cristo. Ele está descrevendo Cristo como imagem e semelhança. Ele está descrevendo a pessoa de Deus como um pai perdoador. Lembra do texto em que o filho pródigo diz ao pai: pai, eu vou embora. Você morreu para mim, me dá a minha parte da minha herança, porque para mim você está morto. E o texto bíblico diz que aquele filho recebe a sua herança, sai pela porta, vive dissolutamente do jeito que ele quer. Mas Jesus mostra que aquele pai está graciosamente com os braços abertos, como ele estava na cruz, esperando o seu filho de volta, e perdoa-o com prontidão. Observe que aquele pai é absolutamente diferente do filho religioso mais velho, que não aceita aquele menino de volta, que não aceita que ele receba as benesses e o amor do pai, e uma festa, e um cordeiro. Porque nós somos assim, irmãos. Nós somos esse filho mais velho que está em casa e que não quer perdoar. Nós somos apaixonados por perfeição. E somos absolutamente imperfeitos. E aquele que é perfeito, justo, que pode me julgar, é amoroso, benevolente, misericordioso, gracioso e te ama apesar de você. Apesar de seus erros. Deus te ama. E deseja que você mude completamente de vida. Os pais da igreja entenderam isso. O último exemplo que eu quero dar para você é Agostinho de Hipona, que nasceu em 354. Estão todos ali bem próximos ao período apostólico. Um dos mais influentes pais da igreja, o que influenciou João Calvino. Ele destaca a importância do perdão como uma virtude grandiosa da vida cristã. Ele diz assim, em sua obra Cidade de Deus, que eu estou relendo: o perdão é o remédio de Deus para o pecado. Olha que frase grandiosa. O perdão é o remédio de Deus para o pecado. Ele não poderia ter curado a nossa miséria de forma mais suave e mais forte do que ao curar a nossa arrogância pela humildade de Cristo. Irmãos, se isso não for um soco na cara, eu não sei o que é. Mas é um soco com pétalas.
É um soco com um buquê de flores lindíssimos, dizendo assim: eu amo vocês. E eu amo profundamente, e eu perdoo vocês, ainda que você tenha pecado grandiosamente contra mim, eu te perdoo. Perdoar é uma marca, irmãos, da igreja e de todo servo de Cristo. A história cristã, a patrística, todo o período da reforma protestante, o perdão foi colocado como uma visão, um vislumbre da imagem do próprio Deus, que é perdoador e misericordioso. Eu preciso que a gente entenda, apesar de Agostinho falar sobre virtude, eu quero que nós entendamos que o perdão não é apenas uma virtude a ser praticada. É a própria expressão do amor e da misericórdia de Deus entranhada em nós. Eu fui perdoado, sarado, curado, transformado ao ponto de entender isso tão profundamente que quando alguém me magoa ou me fere, eu libero perdão. Da mesma forma que o meu Senhor e o meu Deus tratou de mim, eu quero tratar do outro. De tudo isso que foi dito aqui, do ensino de Cristo e da patrística, quando eu perdoo, eu estou refletindo a imagem de Jesus. Eu estou sendo imitador, como disse Paulo, do meu Senhor. Quando eu busco reconciliação e paz nos meus relacionamentos, eu estou crescendo na minha jornada espiritual. Eu estou me libertando do ressentimento. Eu estou me libertando daquilo que me prende ao outro, que não é amor. Entende? Eu preciso estar preso ao outro pelo amor e não pelo ódio, nem pelo ressentimento e nem pela mágoa. Eu preciso tirar isso de mim, da mesma forma que Deus fez conosco. Ele lançou nosso pecado no mar do esquecimento. Aí você está dizendo assim: pastor, mas também demais. Você quer que eu esqueça aquilo que minha mãe, meu pai, ou que tal pessoa fez contra mim? Eu jamais vou esquecer. Eu não estou dizendo que você tem que esquecer. Porque Deus é onisciente. Eu estou dizendo assim: isso não deve mais te ferir. Isso não deve mais estar sendo carregado e arrastado com você pela sua vida. Isso não deve mais fazer parte de você. Você precisa colocar isso no altar do Senhor. Você precisa parar sua adoração e sua comunhão agora, como Jesus ensinou, e resolver isso. E depois, adorar. Eu lembro do início da minha conversão. E quando a gente se converte, uma das coisas que ocorrem conosco é justamente entender o amor de Deus por nós. E eu tinha alguns problemas pendentes. E esse texto de deixar ali a minha oferta e primeiro resolver, me levou até a casa de meu pai. Era dia dos pais, eu não via meu pai há mais de 10 anos. Muito mais de 10 anos, 15 anos, não lembro o tempo. E eu fui com meus irmãos à casa de meu pai. Eu sentei com ele. E disse tudo o que eu queria dizer. Tudo! Desde porque o Senhor nos abandonou. Não estou discutindo sua relação com minha mãe. Você teve um relacionamento com minha mãe que acabou. Mas você tem 4 filhos. E você deixou os 4 para trás. Eu quero saber por quê. Porque eu carrego isso dentro de mim a minha vida toda. E fui fazendo todas as perguntas que eu queria fazer. Meu pai desabou a chorar. Ele chorava copiosamente. E nós sentados ali conversando com ele. A minha irmã mais velha não quis ir, só foi eu, o caçula, Geraldo e Nádia. Os dois que vocês conheceram que veio aqui. Nós 3 somos mais garradinhos, os 3. E fomos lá. Naquele dia, irmãos, foi fascinante
como eu resolvi dentro da minha alma todo o problema que eu sentia do meu abandono, da mágoa que eu tinha para com ele, tudo que você possa imaginar naquele dia foi resolvido. 30 dias depois, meu pai morre. Ele trabalhava numa empresa, ele era supervisor e entregava aqueles vale-transportes, né? Ele juntava o pessoal e distribuía vale-transportes. O pessoal sabia que ele andava com 35, 40 mil reais de vale. E um dia ele foi assaltado, tentou reagir, deram um tiro nele e mataram. Irmãos, quando eu cheguei perto daquele caixão, eu só conseguia sentir, além da falta do meu pai, além do sofrimento pela morte dele, eu só conseguia sentir na minha alma alívio. Meu pai estava indo embora e eu estava com a minha alma lavada. Eu posso falar hoje aqui com vocês, com tranquilidade, porque Deus tratou o meu coração. E é isso que eu quero para vocês. É isso que eu quero para vocês. Eu quero encerrar meu sermão dizendo o seguinte: faça uma análise do seu coração. Examine o seu coração. Mas examine profundamente para perceber se há algum resquício, alguma mágoa, alguém que fez qualquer coisa contra você, a mínima que seja. Resolva primeiro no seu joelho em oração. Resolva ajoelhado na presença de Deus, confesse. E procure a pessoa que te magoou. Se ela estiver viva, vá até ela. Resolva esse problema que você precisa resolver. Esse é o desafio que eu faço a você. E que Jesus faz quando Ele condiciona o perdoar a minha vida ao perdoar as pessoas que também me magoaram. Faça esse exame sincero no seu coração. Você vai perceber que depois que você tratar e perdoar e sarar a sua alma, retirar o ressentimento, você vai perceber que a paz e a alegria de Deus vai abundar a sua vida. Que o Senhor Jesus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe e nos perdoe, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vamos orar? Pai do céu, nós clamamos a Tua misericórdia. Clamamos o escrutínio do Teu Espírito. Ó Deus, sonda, como diz o salmista, o nosso coração. Ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau, vê se há alguma falta de perdão. Ó Deus, nos livra de nós mesmos. Nos dá, Senhor, arrependimento e coragem para procurar aquele que ferimos ou aquele que nos feriu. Nos ensina a liberar perdão, Senhor. Se a pessoa não quiser nos perdoar, Senhor, está tudo bem. O que importa é que estejamos na Tua presença irrepreensíveis. Porque quando pedimos perdão e confessamos o nosso pecado, o Senhor é justo, benevolente, amoroso e misericordioso para nos perdoar e nos lavar, Senhor, de toda injustiça. Abençoa, Senhor, as nossas vidas e nos liberta, Senhor, da falta de perdão. Nos dá, Senhor, um coração como o de Cristo e nos faz caminhar, Senhor, na Tua misericórdia, que a Tua benevolência e a Tua misericórdia nos sigam, Senhor, onde quer que andarmos. Oramos a Ti, Pai justo, em nome de Jesus. Amém.
receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, te dê uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.